Nesta videoaula, o nosso desafio é escrever um programa em TypeScript para ler as notas de 10 alunos e imprimir as 3 maiores notas da turma. As 3 maiores notas da turma, nós não vamos conseguir fazer só com a variável que a gente já usou em outro exercício de pegar o maior, menor e tal, que é aquele lance de ter uma variável guardando o maior. Então eu começo considerando que o maior ele é um número muito pequenininho, e aí o usuário digita lá, por exemplo, 6. Se o primeiro número digitado pelo usuário é 6, a primeira nota, quem é o maior? É o 6. Aí o usuário digita 3. Quem é o maior? Ainda é o 6. Então eu vou guardando uma variável maior que vai armazenando e comparando com os novos valores digitados. Então, se você não viu essa aula, valeria a pena você voltar lá e pegar essa aula lá do maior menor. Muito bem. O cara digitou 8. Quem que é o maior agora? 8. Por que ele é o maior? Porque 8 é maior do que o maior que eu tinha. Qual o maior que eu tinha? Era 6. Então, a gente cria uma variável para controlar. Agora eu quero as 3 maiores notas da turma. Isso é um probleminha, né? Isso aqui é um probleminha. Por quê? Porque eu preciso fazer aqui alguma coisa para poder pegar essas 3 maiores notas. Se eu quisesse as 5 maiores notas, e se fossem 100 alunos eu quisesse as 10 maiores notas, nós vamos criar 10 variáveis para fazermos isso? Bem, não é uma coisa muito inteligente, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e vamos fazer um codigão para nós lermos primeiro esses dados do usuário. Então, lá vou abrir aqui uma nova pastinha das nossas aulas. Agora nós estamos na aula 43. Aula 43. Maiores notas. Vou chamar de maiores notas. Muito bem. Lá vamos nós. Beleza. Para podermos ler aqui do usuário um valor, né, nós vamos fazer o uso do prompt sync. Muita pouca vontade de usar o prompt sync, mas vamos. Lá vamos nós, npminit, vai que vai, vai que vai, aí garota, npm e prompt sync, o id install, maravilhoso, vamos criar já o nosso arquivinho index.ts, nossa, aí que eu fiz, que louco, né, cara, que doideira, né, bicho doido, vamos lá, index.ts, show de bola, import asterisco as prompt sync from prompt sync e vamos colocar a constante prompt, que é igual à função prompt sync, para nós lermos lá. Beleza, vamos ler 10 valores digitados pelo usuário. Se eu vou ler 10 valores, eu preciso fazer isso dentro de uma repetição. A gente já fez isso várias vezes, então eu vou continuar fazendo aqui. Vou colocar uma variável i, number igual a 0, enquanto i for menor do que 10 e mais. Então nós vamos precisar de um vetor para guardar essas notas. Por quê? Porque nós precisamos armazenar para depois tirarmos as 3 maiores notas. Então lá vamos nós. Eu vou criar aqui também um vetor. Vou chamar esse vetor de notas. Number, ele é um vetor. Beleza? Eita, esqueci, né? Se ele é um vetor, ele precisa ser notas number, colchete. Ótimo. E como que eu faço para ler um dado do usuário? Vou colocar aqui a variável nota no singular e vou pegar um parse float, porque pode ser que tenha casa decimal, e vou ler aqui o que o usuário vai digitar. Digite a nota. Digite a nota. Beleza. Muito bem. Show de bola. Quando o usuário digitar, nós vamos adicionar isso no vetor. Como é que adiciona no vetor? Já fizemos também em outra aula. Notas.push nota. Vamos só verificar se isso aqui funciona até o momento. Vou imprimir aqui o vetor notas para ver se ele tem todos os dados lá dentro que eu digitar. TSC, index.ts para poder transpilar para JavaScript e node index.js para poder executar. Vou botar aqui 10, 9, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 9 de novo. 8. Muito bem. Então nós temos ali 10 notas digitadas pelo usuário. Como que eu sei quais são as maiores notas? Que coisa, hein? Existem algumas formas de fazer.
Vamos pegar aqui o nosso maravilhoso software chamado MS Paint, para nós fazermos aqui um exercício breve. Vou dividir isso aqui só em 5 partes, porque se funcionar com 5, vai funcionar com 10, né? A gente espera. Nossa, cara tem uma régua na mão, hein? Uma régua na mão. Para fazer coisa inclinada, uma maravilha. Beleza. Vamos botar aqui, ó, notas, e nós temos aqui os índices do vetor. 0, 1, 2, 3, 4. Sensacional. E nós temos aqui as notas ditadas pelo usuário, numa ordem que a gente não sabe qual é. Então, a gente não sabe se ele ditou ordenado, não ordenado. A gente não sabe, tá nessa bagunça aí. Beleza. Algumas ideias para nós podermos fazer isso. Primeiro, nós podemos ordenar o vetor inteiro. E isso é uma coisa muito importante que a gente faz muitas vezes com muitas listas, né? Então, a gente vai precisar aprender a ordenar um vetor. Beleza. Então, essa é uma forma de fazer. Qual outra forma de fazer? Bem, eu quero as 3 maiores notas. Então, o que eu faço? Eu passo pelo vetor procurando quem é o maior. Encontrei o 10. Show de bola. Encontrei o 10, eu sei que ele é o maior, eu jogo ele fora e boto aqui um valor vazio. Muito bem. Aí eu passo no vetor. Encontrei quem é o maior. Quem é o maior? O 9. Beleza. Então eu sei que ele é o maior, então eu coloco vazio lá. Passo pelo vetor. Encontrei quem é o maior. É o 8. E coloco um vazio lá. Ou seja, eu tiro ele do vetor. Eu imprimo e tiro ele do vetor. Ou seja, eu encontrei os 3 maiores valores. Bem, para nós fazermos isso, observe que eu fiz a mesma coisa 3 vezes, porque eu quero as 3 maiores notas. Então, para nós tentarmos começar a entender o raciocínio de ordenação de vetores, para nós fazermos em outra aula, nós vamos fazer dessa forma. Uma outra forma seria a gente ordenar crescentemente, decrescentemente, a gente poderia ir armazenando esses valores num outro vetor. Então existem várias formas aqui. Nós vamos fazer uma forma um pouco mais simples, porém que vai nos exigir aqui alguns conceitos novos, que é isso que a gente quer, né? Bora! Vamos lá então. Como que eu faço para pegar o maior elemento de um vetor? Vamos voltar lá atrás, fazendo agora aquele exercício que nós fizemos do maior, só que com o vetor. Bem, se eu tenho aqui os dados sendo digitados pelo usuário, eu quero agora passar pelo vetor. Para passar pelo vetor, eu vou fazer o mesmo for que eu fiz ali em cima, i menor do que... Agora eu tenho o nome do vetor, ponto .length, vai ser o tamanho dele, não preciso fazer menor que 10, e já era. Eu nem enxerguei que isso aqui era ponto e vírgula, era 2 pontos ali, meu Deus. Ótimo. Então nós vamos varrer o vetor para encontrar o maior. Como que eu vou encontrar o maior elemento do vetor? Bem, uma forma um pouco mais legalzinha de fazer é assim, ó. Eu vou considerar que esse primeiro cara é o maior. Por quê? Porque ele é o primeiro só. Depois eu comparo ele com todo mundo. Muito bem. Então, como é que eu faço isso? Eu vou falar que o maior elemento do vetor, vou colocar aqui uma variável maior, 2 pontos number, vai ser o primeiro elemento do vetor. Um raciocínio um pouco diferente que a gente fez lá atrás. Porque agora eu tenho todos os valores armazenados, então eu consigo fazer isso. Maior elemento. Maior vai ser o primeiro. Quem é o primeiro elemento do vetor? Notas 0. Beleza. E aí eu posso fazer o meu for, cuja variável i vai passar de 0 até o tamanho do vetor. Mas espera aí, se eu já peguei o primeiro elemento aqui, já falei que ele é o maior, eu não preciso comparar de novo com ele. Eu poderia começar o meu for comparando aqui, ó. Então o meu for só precisa passar entre esses caras para saber se tem alguém maior do que o primeiro. Então dessa forma, nós podemos falar que o nosso for vai começar em 1. Se você deixar em 0, tanto faz, vai funcionar igual. Por quê? Porque ele vai comparar ele com ele mesmo aqui, né? 9 com 9. E aí vai funcionar igual, porque quem é maior? O 9, né? Quem é maior que o 9? O 9.
Então, só que no caso dessa comparação, não vai fazer a menor diferença, então, né? Ótimo. Então, nós vamos deixar aqui, eu vou colocar aqui em 1, só para poder ser coerente com o raciocínio, que nós vamos comparar nos próximos elementos aqui. Beleza, e eu vou pegar cada elemento do vetor e vou comparar com o maior. Como é que eu pego um elemento do vetor? O nome do vetor é notas. Como é que eu pego cada elemento do vetor? I, posição I. Não é a posição 1, não é a posição 2 somente, é a posição I. É uma variável. Por quê? Porque o I ele varia de 1 até o 4. Sensacional. Se o I for maior do que a variável maior, então eu vou dizer que agora, quem é o maior? Então vamos pegar aqui, por exemplo, 5 é maior do que o maior? Vou colocar aqui a variável maior. Eu falei que o maior é o primeiro elemento do vetor, então é o 9. 5 é maior do que o 9? Maior do que o maior? Não. Beleza. O I então passa a valer 2. 10 é maior do que o 9? Sim. Então eu falo que a variável maior agora não vai ser mais o 9. A variável maior agora vai ser o 10. Beleza? Eu copiei o valor da posição 2 do vetor para a variável maior. Ou seja, eu falei que maior vai receber a posição do vetor. A posição do vetor, lembrando, é sempre variável, porque a gente não sabe em qual posição que o elemento está. Então, por isso que a gente está usando notas I. Se não for maior, ele pula. Beleza. Chegou no final disso, nós vamos ter aqui, nós vamos imprimir o elemento maior. Olha que beleza. Muito bem. Sensacional. Maravilhoso. Vamos ver se funciona? Por enquanto, ele vai funcionar só para um elemento. Vou dar um TSC index TS e nós vamos fazer um teste mesa aqui para nós podermos verificar se isso funciona ou não. Vou botar aqui algumas notas. Vou botar 5 só no tamanho, né, cara? 10 é demais, né? Para eu testar e ficar... Não dá, né? Não dá. Deixa eu até limpar ali. Vou dar um TSC index TS. E vou fazer um node index JS de novo. Vai, Brasil. Vou digitar igual tá ali. 9, 5, 10, 8 e 3. Beleza. O maior é o 10. Por que o maior é o 10? Vamos fazer o exercício aqui. Começa o programa aqui, ele lê os valores, até aqui, beleza, já está com o vetor preenchido aqui, maravilhoso. A variável I começa no for, aqui em 1, então o I começa aqui. E antes de o I começar, nós falamos que a variável maior vai receber notas na posição 0. Quem que é notas na posição 0? É o 9. Então o 9 vai lá para a variável maior. Muito bem. Começou o for, o I vale 1. 1 é menor que o tamanho do vetor é 5, são 5 notas. Sim. Notas I. Quem que é notas na posição I? Primeiro eu tenho que ver quem que é o I. O I está valendo 1. Quem que é notas na posição 1? É o 5. 5 é maior do que o maior? 5 é maior do que a variável maior? Não, não é. Se não é, então eu posso pular o if, porque essa condição é falsa. Então, pulou o if, caiu no for, subiu i mais mais. O i passa a valer 2. Quando o i vale 2, a pergunta agora é: 2 é menor do que 5? Sim. Notas na posição i. Quem que é notas na posição 2? Notas na posição 2 é o 10. 10 é maior do que o 9? Sim, maior do que o maior. Beleza. Então, eu vou falar que a variável maior vai receber notas na posição i. Quem que é notas na posição i? Notas de 2 é o 10. Então, a variável maior vai receber o 10. Só que quando eu faço isso, eu não estou dizendo que o 10 vai sair do vetor. Eu estou apenas falando que o 10 ele foi copiado para a variável maior. Isso aqui não tira o 10 do vetor, é uma cópia, não é uma transferência. Não tem essa transferência para nós aqui na programação. Muito bem, caiu no for, subiu, i mais mais, o i passa a valer 3. Quando o i passa a valer 3, nós vamos fazer 3 é menor do que 5? Sim, notas i.
Quem que é notas na posição I? Notas na posição 3 é o 8. Notas na posição 3 é maior do que o 10? Não. Pulou o if, caiu no for, subiu no for, o i passa a valer 4. Então, nós temos aqui i é menor do que o tamanho do vetor, que é 5? Sim. Quem que é notas na posição i? É o 3. O 3, ele é maior do que o 10? Não. Se não, ele pula o if, cai no for, i mais, o i passa a valer 5. A pergunta é, 5 é menor do que 5? Não, estourou o for, imprimiu maior que é o 10. Maravilhoso! Muito bem. Guardamos o valor. Mas e agora? Como fazer isso repetir mais 3 vezes, mais 2 vezes, né? Fácil. Nós podemos fazer assim, ó. Vamos fazer um outro for aqui. Vou colocar aqui um for chamado contador. 2 pontos, number igual a 1. Eu quero rodar isso 3 vezes, que eu quero as 3 maiores notas, né? Então, vou botar aqui contador menor igual a 3 e contador mais. Eu quero que tudo isso se repita 3 vezes. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir a chave e vou fechar a chave. Só isso, tranquilo. Vai dar certo? Não, mas a ideia é essa. Beleza. Muito bem, então nós queremos pegar o maior. Então, vamos lá. Beleza, vamos lá então. Vamos lá então, garota. Excelente. Vou pegar aqui e vou fazer um teste index.ts e vou fazer um load index.js. Muito bem. Vou digitar lá os valores. Ótimo, ele imprimiu 10, 10, 10. Por quê? Ué, porque foi o que a gente fez, né? Ele fez o que a gente fez. Só que a gente achou que estava fazendo uma coisa e estava fazendo outra. O que acontece? Na primeira vez que ele passa, ele encontra o 10. E o vetor fica igual. A gente não tirou o 10 daqui. Lembra que eu falei que isso aqui não tira o 10? Isso aqui só faz com que o 10 seja copiado para a variável maior. Mas não tira o 10 dali. Bem, nós podemos fazer uma coisa aqui. Nós podemos dizer que esse valor 10 ele vai ser um valor muito pequeno. Significa que, se ele for um valor muito pequeno, por exemplo, ele vai ser agora, toda vez que a gente encontrar e souber que ele é o maior, nós vamos falar assim, olha, o 10 agora vai valer menos 1 trilhão. Nem sei quantos zeros tem 1 trilhão. Vou botar um monte aqui para ver. Deve ter dado mais até. Beleza, então o nosso 10 ele vai virar esse número pequenininho. Por quê? Porque ele não vai ser maior do que ninguém. Então, eu substituí o 10 ali. Só que tem um problema. A gente não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque vou colocar aqui 2 valores. Ó. Vou trocar aqui o nosso vetor. Vou botar aqui o 10 e o 11. Olha o que a gente foi fazendo. Quem está na posição I é maior do que o maior começa com 9, que é o primeiro elemento do vetor que a gente fez. Show, beleza, maravilhoso. Quem está na posição I, o 5, é maior do que o 9? Não. Aí o I anda. Quem está na posição I, que é o 10, é maior do que o 9? Sim. Então, copio o 10 para lá. Se neste momento eu já troco o 10, eu já substituo o 10 por um valor pequenininho ou por vazio, qualquer coisa do tipo, eu tenho um problema. Por quê? Porque ele não é o maior, no final das contas. Quem é o maior? Eu vou passar o I vai passar para 3. Quem está na posição 3 é maior do que o maior? É. Se eu tivesse substituído o 10, eu já teria colocado como um valor pequenininho aqui ou vazio num cara que não é o maior. E eu iria perder o 10. Ou seja, não iria alcançar o propósito do nosso programa. Porque o propósito do nosso programa é imprimir as 3 maiores notas. Eu iria perder o 10. Eu iria jogar o 10 fora. Então não pode ser neste momento. Eu só posso jogar o 10 fora ou o 11 fora depois que eu tiver certeza de que ele é o maior. E quando que eu tenho certeza de que ele é o maior? Quando o for termina, quando eu passei por todo o vetor.
Então, eu passei por todo o vetor, vi todos os elementos. Ah, beleza, o 11 realmente é o maior. Muito bem. Mas como é que eu sei qual a posição em que o 11 estava? Eu tenho o valor, o 11. Mas em qual posição ele estava? Nós não guardamos essa informação. Nós só guardamos o valor, mas não guardamos a posição. Ou seja, nós temos que armazenar uma nova informação. E para armazenar uma nova informação, nós vamos ter uma nova variável. Eu vou chamar aqui a posição do maior. Onde o maior foi encontrado? Bem, se o maior ele começa com o primeiro elemento do vetor, a posição do maior é 0. Quer dizer que eu começo considerando que o maior elemento está na posição 0. Então, aqui a posição do maior, posição maior, deixa eu tirar isso daqui e escrever para o lado, né? A posição maior começa em 0. Então, eu tenho aqui, ó, essa variável marca o 0. Muito bem. Show de bola. E se eu encontrar um cara maior lá para frente? Então, toda vez que eu encontro maior, vamos fazer aqui de novo. É muito legal a lógica, né? Dá uma pane na cabeça da gente. Delícia, né? Que é gostoso. Maravilhoso. Então, nós temos aqui, ó, o i está em 1. 5 é maior do que o 9? Não. Então, esquece. Beleza. Pulou. O i agora vale 2. 10 é maior do que o 9? Maior do que o maior? Sim. Então, o maior vai mudar, porque agora o maior vai passar a ser o 10. E a posição do maior não é mais o 9. Agora, a posição é o 10. Então, eu vou jogar essa variável aqui do lado. A posição do 10, né? Que é 2. Então, a posição do maior é 2. Então, onde está o maior? O maior está na posição 2. Perfeito. A gente passa o i avança. 3. Quem está na posição 3? O 11. É maior do que o maior? Sim. Se for maior do que o maior, então eu vou guardar o 11 aqui. Copiar para o maior. E a posição 3 agora é a posição do maior. Olha que maravilha, olha que sucesso. Que delícia. E aí o i vem para cá. O i vale 4. Quem está na posição 4? O 3. 3 é maior do que o maior? Não. Então, nós pegaremos o posição maior. Quem está na posição maior? O 11. Vamos substituir o 11 por um valor pequenininho, como se ele fosse jogado fora. Então, para nós conseguirmos fazer essa lógica funcionar, nós precisamos armazenar, toda vez que o maior mudar, nós vamos guardar a posição do maior, que é o i. O i é quem marca a posição e o notas i é quem guarda o valor. Por que eu trago esse tipo de exercício? Porque você precisa aprender a diferenciar o que é o índice do vetor do que é o valor que está no índice do vetor. Então, o que é o índice do vetor do valor que está no índice do vetor. Muito bem. Então, vou pegar aqui agora esse cara, colocamos lá. E o que eu faço quando terminar o for? Eu preciso guardar essa variável, por quê? Porque ela precisa ser guardada para o final do for. Por isso que eu preciso guardá-la, por isso que eu não posso fazer o comando aqui. Então, se eu pegar aqui agora, eu vou pegar a posição do maior, que vai ser assim, ó, notas na posição maior, vai receber um número pequenininho. Maravilhoso. E toda vez que isso acontecer, a gente imprimiu o maior, beleza, e eu joguei fora quem está na posição maior. Então, vou até fazer embaixo, só para falar que eu imprimi o maior. Não vai fazer diferença nenhuma aqui nessa lógica, mas só para a gente seguir o raciocínio que eu tinha falado inicialmente. Imprime e depois joga. Aqui, então, nós estamos jogando fora o maior valor, para nós pegarmos o próximo maior, porque o for vai subir, o contador passa a valer 2, ele vai rodar isso aqui de novo. Só que agora ele já jogou um cara fora. Então, ele jogou o 11 fora. Quando jogou o 11 fora, a gente vai ter agora o 10. Depois a gente passa e joga o 10 fora, e a gente vai ter o 9, e assim vai. Então, lá vou eu. Vamos fazer aqui um teste sem index teste.
Node IndexJS, 9, 5, 10. Isso aí, nossa, deixa eu orelha seca, né, cara? Deixa eu jogar aqui, ó. 9, 5, 10, 8 e 3 vai ficar igual. Ele imprimiu 10, 9 e 8. Maravilhoso, cara. Se eu botar aqui, então, agora 9, 5, 10, 11 e 3, ele imprimiu 11, 10 e 9. Então, o que nós temos aqui é um código que roda 3 vezes e a cada vez que ele roda, ele joga o maior fora no final. E jogando o maior fora, ele faz com que o próximo maior seja pego aqui pelo nosso algoritmo que pega o maior. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez lá atrás, guardando uma variável maior, só que agora descartando o maior para pegar o segundo maior, e depois o segundo maior joga fora para pegar o terceiro e assim vai. Se eu quiser jogar isso, se eu quiser fazer isso aqui 5 vezes, já que o nosso vetor ele tem tamanho 5, então vou pegar aqui, CLS, né? Esqueço. Muito bem, TSC index TS, vou jogar setinha para cima ali que é mais fácil para nós, né? Às vezes, ó. E Node IndexJS, vou botar 9, 5, 10, 11, 3. Ele imprimiu, ó, 11, 10, 9, 5, 3. Ele imprimiu em ordem decrescente, porque cada hora ele vai pegando o próximo maior. Então a gente está fazendo isso aqui rodar 5 vezes, quer dizer que ele vai pegando o maior, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto maior. Muito bem. Olha que coisa interessante. O que eu sugiro você fazer? Pega esse algoritmo, faz o teste de mesa, vai acompanhando o vetor, volta na aula, verifique se você captou o rolê, faz de novo. Isso é muito importante para você conseguir entender e dominar índice do vetor e a posição do vetor.